No coração pulsante de Lisboa, onde o Tejo sussurra segredos antigos às margens de azulejos desbotados pelo sol, Ana sentiu o mundo desabar num instante. Era uma noite de verão abafada, daquelas em que o ar carrega o perfume de jasmim e vinho do Porto, e o fado ecoava como um lamento vivo pelas ruas estreitas do bairro Alto. Elas estavam lá, como sempre, Sofia e ela, inseparáveis desde a infância em Coimbra, onde as tardes se estendiam preguiçosas entre os pomares de oliveiras e as histórias de avós sobre o mar que devorava almas. Mas naquela noite, algo se quebrou. Sofia, com os olhos verdes como as vinhas do Douro, inclinou-se sobre a mesa de ferro forjado da tasca escondida e, sem aviso, sem razão que o vinho pudesse justificar inteiramente, os seus lábios tocaram os de Ana. Foi um beijo breve, hesitante, como o primeiro raio de sol que trespassa as nuvens após uma tempestade no Atlântico. Ana congelou, o copo de ginginha escorregando da sua mão, estilhaçando-se no chão de pedra irregular. O som do vidro partido misturou-se ao lamento da fadista, que cantava sobre amores perdidos, e Ana pensou, meu Deus, o que acabamos de fazer? Ou melhor, o que sempre quisemos fazer, mas enterremos no silêncio das nossas risadas cúmplices? Ana recuou, o coração martelando como o sino da Sé de Lisboa ao amanhecer. Sofia, corada como as romãs maduras do Alentejo, baixou o olhar, os dedos entrelaçando-se nervosamente na bainha da saia florida. Desculpa, Ana. Foi o vinho, o fado, esta cidade que nos enlouquece, murmurou ela, mas as palavras soavam vazias, como as promessas de um pescador ao mar revolto. Ana não respondeu de imediato. Em vez disso, ergueu-se abruptamente, o vestido leve de algodão colando-se à pele suada, e saiu a correr pelas escadarias íngremes que levavam ao mirador da Senhora do Monte. Lá em cima, o panorama de Lisboa desenrolava-se como um tapete de luzes tremulosentes, os 7 colinas salpicados de lanternas, o castelo de São Jorge vigiando como um guardião medieval e o rio Tejo, negro e sereno, carregando os pecados da cidade para o oceano. Ana encostou-se à balaustrada de ferro, as mãos tremendo, e deixou as lágrimas virem, quentes e salgadas como as águas do Sal de Aveiro. Como é que chegara a isto? Elas eram melhores amigas desde os 10 anos, quando Sofia, a rapariga nova da escola primária em Coimbra, partilhara o seu lanche de broa com chouriço com Ana, que chorava por causa de um joelho esfolado na queda da bicicleta. Não chores, olha, partilho contigo. Amigas para sempre, sim, dissera Sofia, com aquele sotaque alentejano suave que ainda hoje a fazia sorrir. E assim fora, através das noites de estudo para os exames da secundária, das férias em praias escondidas da costa da Caparica, onde construíam castelos de areia e sonhavam com vidas além das expectativas familiares, casamentos arranjados, profissões seguras, a tradição católica que pesava como as cruzes de pedra nos cemitérios lisboetas. Ana, com os seus 26 anos, tornara-se pintora, uma alma errante que capturava nos seus quadros as curvas das colinas do Douro e os olhares melancólicos das velhas de Alfama. Vivera em Lisboa há 5 anos, num apartamento minúsculo no Chiado, onde o cheiro de pastel de nata se misturava ao das tintas a óleo. Sofia, mais ancorada, ensinava história numa escola secundária em Setúbal, perto do mar que a família pescadora tanto amava, e voltava a Lisboa nos fins de semana para escapar à rotina, como dizia, mas Ana sabia que era para ela, para as noites de confidências regadas a moscatel. Mas o beijo. O beijo mudara tudo. Naquela manhã seguinte, Ana acordou com o sol filtrando-se pelas persianas de madeira, o quarto ainda cheirando lavanda seca do buquê que Sofia lhe dera no último aniversário. O telemóvel piscava com mensagens não lidas. Perdão, Ana. Falei a sério? Não sei. Mas não me odeies. Ana atirou o aparelho para o outro lado da cama, o peito apertado como se o fado da noite anterior tivesse enraizado na sua alma. Vestiu um robe leve e desceu à pastelaria da esquina, onde o Sr. Manuel, com o seu bigode grisalho e sotaque madeirense, lhe serviu um pastel quente e um galão cremoso. Bom dia, minha querida. Pareces saída de um sonho mau. O que foi desta vez? Um amor que não corresponde? Ana sorriu debilmente, mergulhando o pastel no açúcar em pó. Algo assim, Manuel. Às vezes, o amor é como o Tejo, calmo por fora, mas cheio de correntes por baixo. Os dias que se seguiram foram um turbilhão de silêncios e olhares fugidios.
Sofia ligava, mas Ana deixava o telefone vibrar no silêncio do ateliê, onde pincelava furiosamente um quadro novo, duas silhuetas entrelaçadas contra o pôr-do-sol alentejano, mas com rostos borrados, indefinidos. A cidade, outrora refúgio, tornara-se uma armadilha. Lisboa, com as suas festas de Santo António em junho, onde casais dançavam sardinhadas ao som de marchas populares, parecia zombar dela. Como explicar à mãe, viúva devota que ainda acendia velas na Igreja da Graça por um marido perdido no mar, que o seu coração batia por uma mulher? E Sofia? Ela tinha um namorado, o João, aquele rapaz sólido de Setúbal, com mãos calejadas de rede e sonhos de abrir uma taberna à beira-mar. É seguro, Ana. Ele é como o pão de milho, simples, nutritivo, dissera Sofia uma vez, rindo. Mas agora Ana via a dúvida nos olhos dela, o jeito como Sofia hesitava ao falar do futuro. Uma semana depois, o inevitável aconteceu. Sofia apareceu à porta do apartamento de Ana num fim de tarde chuvoso típico do outono português, com o cabelo molhado colado ao rosto e uma garrafa de vinho verde na mão. Não aguento mais este silêncio. Fala comigo, por favor. Ana hesitou na soleira, o cheiro de terra molhada misturando-se ao do ensopado de grão de bico que cozinhava na cozinha. Deixou-a entrar e elas sentaram-se no sofá gasto, coberto por uma manta de arraiolos tecida à mão. As palavras saíram aos tropeções, o beijo foi um acidente, mas os sentimentos... os sentimentos eram como as raízes de uma sobreira alentejana, profundas e antigas, negadas por medo do machado da sociedade. Sempre te amei, Sofia. Não como amiga. Como algo mais. Mas o que dirão? A minha família, a tua? Em Portugal, ainda se julga que o amor entre mulheres é como o fado, belo, mas trágico, destinado ao sofrimento. Sofia chorou então, as lágrimas traçando caminhos no pó das bochechas. Contou-lhe tudo, as noites em que sonhava com Ana enquanto João dormia ao seu lado, o peso da tradição familiar, o pai, pescador endurecido pelas marés, que falava de homens de verdade nas ceias de Natal, a mãe, que bordava mantas com motivos de ourique, sonhando com netos. Eu terminei com o João ontem. Disse-lhe a verdade ou parte dela. Ele chorou, Ana. Disse que me amava, mas que não podia competir com um fantasma. E tu és esse fantasma, o meu segredo guardado no peito como uma concha do Algarve. O abraço veio natural, como o fluxo do Tejo para o mar. Elas choraram juntas, os corpos colados no sofá, o vinho verde esquecido na mesa. Pela primeira vez, Ana sentiu a paz de uma confissão partilhada, como se as paredes do chiado, e quando com o burburinho da rua, as abençoassem em silêncio. Mas o mundo lá fora não perdoava tão facilmente. Na semana seguinte, durante a festa dos tabuleiros em Tomar, uma tradição que Sofia insistira em visitar para limpar a alma, o rumor espalhou-se como fogo em palha seca. Uma prima distante de Sofia, com língua afiada como as espadas dos cavaleiros templários da cidade, vira-as de mãos dadas entre os cortejos de cabeças coroadas de pão. Que escândalo! Duas mulheres como Eva e Lilith a desafiar Deus e a família. A notícia chegou aos ouvidos da mãe de Sofia em Setúbal, que telefonou em prantos. Vem para casa, filha. Isto não é vida para ti. Portugal é terra de santos, não de pecados. O conflito irrompeu como uma onda atlântica. Sofia, dividida entre o amor recém-desenterrado e o laço sanguíneo que aprendia como algemas de conchas, afastou-se. Dias viraram semanas de mensagens frias, de visitas canceladas ao mercado da Ribeira. Ana, sozinha no ateliê, pintava agora quadros sombrios, o Tejo turvo, azulejos rachados, fadistas com olhos vazios. Uma noite, num impulso, dirigiu-se a Setúbal, o carro alugado serpenteando pela A2 sob a lua cheia que banhava as vinhas adormecidas. Encontrou Sofia na praia da Figueirinha, sentada na areia fria, os pés mergulhados nas ondas suaves. Não posso perder-te, disse Ana, ajoelhando-se ao seu lado, a saia encharcando-se na maré. O que é a família sem o coração? Em Portugal, amamos com paixão como o fado nos ensina, sofrendo, mas vivendo. Sofia virou-se, os olhos inchados de noites insones. Mas o preço, Ana? O meu pai não fala comigo.
Diz que envergonha o nome da família, que o mar já levou o suficiente sem eu trazer mais dor. Era a traição que doía mais, não de um amante, mas da terra que as criara. A sociedade portuguesa, com as suas procissões de Corpus Christi e as romarias de São João, ainda sussurrava julgamentos velados, mesmo que Lisboa, a capital cosmopolita, ostentasse bandeiras arco-íris nas marchas do orgulho. Sofia confessou o pior, ceder à pressão, aceitar um encontro com um antigo pretendente, o Miguel, filho de um armador local, só para calmar as águas. Não o beijei, juro. Mas estive lá fingindo e odiei-me por isso. Traí-te, Ana, antes mesmo de nos declararmos. O alto trago veio naquela mesma praia, sob o céu estrelado que os portugueses chamam do manto de viriato. Ana sentiu a fúria subir como o vinho espumoso de bairrada. Como pudeste? Depois de tudo, de desenterrarmos este amor como um tesouro de Noal? És como o Tejo, Sofia, bela, mas traiçoeira nas correntes. Gritou as palavras para o mar, que as engoliu sem piedade, e Sofia, despedaçada, enterrou o rosto nas mãos. A chuva veio então, torrencial, lavando as lágrimas e a areia, transformando a praia num espelho de dor. Ana virou-lhe as costas e partiu, o coração em farrapos, de volta a Lisboa, onde as luzes da ponte 25 de Abril pareciam olhos acusadores. Meses passaram em agonia silenciosa. Ana mergulhou no trabalho, expondo os seus quadros numa galeria no Lisboa Factory, um antigo complexo industrial reinventado como berço de arte moderna, onde o eco das máquinas antigas se misturava ao jazz improvisado. Os críticos elogiavam a intensidade emocional como um fado pintado, mas ela via apenas o vazio. Sofia, em Setúbal, lutava as suas batalhas, confrontos com o pai à mesa do jantar, onde o cheiro de sardinhas assadas contrastava com o azedume das palavras, conversas sussurradas com a mãe, que, aos poucos, começava a entender, recordando a sua própria juventude rebelde em Évora, dançando ao luar em festas de colheita. O amor é como a azeitona, amarga no início, mas essencial, dissera a mãe uma noite, passando-lhe uma mão calejada pelo cabelo. O reencontro foi inesperado, como o beijo que tudo iniciara. Durante a feira de São Mateus em Viseu, uma romaria de vinhos e folclore que Sofia amava desde criança, Ana apareceu, guiada por um bilhete anónimo deixado na galeria. Vem. Desenterremos o que enterramos. Com amor, esse ar estava carregado do aroma de jerupiga e castanhas assadas, as ruas enfeitadas com guirlandas de videiras e bandeiras tricolores. Sofia esperava-a no corete central, vestida num vestido de chita estampada, os olhos brilhando como as luzes dos arraiais. Eu lutei, Ana. Pelo nós. O meu pai. Ele não entende ainda, mas aceita que eu seja feliz. E tu? Perdoas a minha fraqueza? Ana, com o coração ainda cicatrizado, estendeu a mão. O perdão é como o vinho do Dão, melhora com o tempo. Mas o amor. O amor é eterno, como as lendas de Inês de Castro. Elas dançaram então, ao som das concertinas e das vozes roucas dos ranchos folclóricos, os corpos movendo-se em harmonia, ignorando os olhares curiosos dos aldeões. Não era um final perfeito. A sociedade portuguesa, com as suas raízes católicas e tradições familiares, ainda lançaria sombras, mas era humano, real, como a vida no Tejo, cheia de curvas, mas fluindo para o mar da aceitação. Nos anos que se seguiram, Ana e Sofia construíram uma vida entre Lisboa e Setúbal, um amor tecelado com fios de paciência e paixão. Ana pintava retratos delas nas praias do Troia, capturando o riso de Sofia contra o horizonte infinito. Sofia, agora coordenadora numa associação de direitos LGBT em Évora, contava histórias de mulheres como elas nas escolas, semeando sementes de mudança. A família de Sofia, aos poucos, abria-se. O pai, num gesto silencioso, oferecera-lhes uma rede de pesca antiga, símbolo de laços que não se quebram. E nas noites de fado em Alfama, elas sentavam-se juntas, mãos entrelaçadas, deixando que as vozes melancólicas cantassem pelos seus corações, não de perda, mas de descoberta. Porque, no fim, o beijo inesperado não for o fim, mas o começo. Um despertar de sentimentos enterrados, como raízes que brotam na terra árida do Alentejo, provando que o amor, em Portugal, é tão resiliente quanto o povo que o canta.
A brisa do Atlântico acariciava as dunas da costa da Caparica, onde Ana e Sofia, agora no terceiro ano da sua união frágil mas feroz, caminhavam de mãos dadas ao pôr-do-sol. O céu tingia-se de laranja e púrpura, como os vinhos de colares que elas partilhavam em noites preguiçosas. Lembras-te do nosso primeiro verão aqui, antes de tudo mudar? Perguntou Sofia, os pés afundando-se na areia quente. Ana sorriu, apertando-lhe a mão. Como esquecer? Construímos aquele castelo ridículo e tu insistes em coroá-lo com uma concha, dizendo que eras a rainha do mar. Riram-se, mas o riso de Ana carregava uma sombra, um eco do passado que ainda as perseguia. Voltando a Lisboa, a rotina instalara-se como o cheiro persistente de bacalhau no ar das cozinhas alentejanas. Ana prosperava na sua carreira, a exposição no Lisboa Factory abrira portas para galerias em Porto e até uma menção num jornal de arte em Coimbra. Os seus quadros, agora cheios de luz, silhuetas de amantes contra o azul do céu de Sintra, tocavam corações que outrora se fechavam. Sofia, por seu lado, encontrara propósito na Associação Vozes do Tejo, uma ONG que apoiava jovens que era no sul de Portugal, contando histórias de resiliência inspiradas nas lendas de rainhas guerreiras como de Leonor. Mas o conflito familiar não desaparecera, era uma ferida que cicatrizava devagar, como vinha maturar em cascos de carvalho. Uma carta chegou a Sofia numa manhã de outono, selada com cera vermelha como as uvas de reguengos de Monsaraz. Era do pai, escrito numa caligrafia trêmula: Filha, o mar acalmou as minhas ondas. Venho a Lisboa no Natal. Trago azeite das nossas oliveiras. E paz, se mo permitires. Sofia chorou ao lê-la, mostrando à Ana sobre o pequeno almoço de pão com chouriço e queijo da Serra da Estrela. É um começo, não é? Depois de tudo, as discussões, o silêncio que durou meses. Ana assentiu, mas no seu peito, uma inquietude brotava. Sim, mas e se for só fachada? Como o João, que prometeu amizade mas desapareceu quando o escândalo rebentou em Setúbal? O Natal aproximava-se com o seu manto de luzes e manjericos nas varandas do Chiado. Lisboa transformava-se numa tapeçaria de tradições, as ruelas enfeitadas com presépios vivos, o cheiro de rabanadas fritas pairando no ar e as missas do galo ecoando das catedrais. Ana e Sofia preparavam a casa, um pinheiro pequeno adornado com enfeites de cortiça do Alentejo, velas de cera de abelha acesas em castiçais de latão. Mas a traição pairava como uma nuvem. Durante uma visita a Évora, onde Sofia apresentava um workshop sobre identidade que era inspirado nas tapeçarias de arraiolos, tecidos que contam histórias de mulheres silenciadas, uma antiga amiga de infância, a Maria, confrontou-as num café sombrio. Sofia, ouvi dizeres que andas a ensinar coisas modernas. Cuidado, que o Alentejo ainda tem memórias longas. Lembras-te do que aconteceu à tia Rosa, que fugiu com aquela francesa nos anos 70? A família enterrou o nome dela como se fosse um pecado mortal. As palavras de Maria foram como sal na ferida aberta. Sofia, abalada, questionou tudo naquela noite, deitada ao lado de Ana no quarto de hóspedes da mãe. E se tiver razão? E se o meu pai vier só para me salvar, como o padre da paróquia em Setúbal pregava sobre redimir as almas perdidas? Ana, sentindo o pânico dela como seu próprio, abraçou-a forte. Não, amor. O teu pai é homem do mar, ele sabe que as ondas voltam, mas o porto é onde se ancoram os corações verdadeiros. O dia de Natal amanheceu gelado, com geada nos telhados de telha vermelha. O pai de Sofia chegou de comboio, o casaco de lã grosseira cheirando a sal e tabaco, os olhos cinzentos como o céu de tempestade em Sagres. Na sala, decorada com ramos de azevinho, o silêncio inicial foi ensurdecedor. Ele sentou-se à mesa, servindo-se de uma fatia de bolo rei, o fruto seco caindo como segredos revelados. Eu vim porque o mar me ensinou a perdoar. Perdi a tua mãe cedo demais para desperdiçar tempo com orgulhos tolos. Virou-se para Ana, estendendo a mão calejada. Tu és a que faz a minha filha sorrir como não via desde criança. Isso basta para mim. Lágrimas fluíram e o abraço que se seguiu foi como romper de uma onda, poderoso, purificador. Mas o destino, caprichoso como o fado, reservava outra provação.
Poucos meses depois, durante a Semana Santa em Óbidos, vila medieval de paredes brancas e livros espalhados como folhas de outono, Sofia recebeu uma oferta de emprego, coordenadora de um programa educativo em Coimbra, a cidade delas de infância. É uma oportunidade, Ana. Perto da família, das raízes. Mas... e nós? Lisboa é o teu mundo. Ana sentiu o chão tremer como num terremoto do Atlântico. E se for mais uma traição? Deixar-me aqui sozinha com as tintas e os fantasmas? A discussão que se seguiu foi feroz, palavras afiadas como facas de ourivos lisboetas, acusações de egoísmo, medos de abandono e quando nas paredes de azulejo do castelo de Óbidos. Sofia partiu para Coimbra sozinha, prometendo que era temporário, mas as semanas viraram meses de chamadas esparsas, de estou cansada, amor, falamos amanhã. Ana, no ateliê, pintava agora paisagens partidas, o Douro fragmentado, oliveiras solitárias. A traição não era física, mas emocional, o silêncio que crescia como era invasora nas fachadas antigas. Uma noite, impulsionada pelo desespero, Ana pegou no carro e dirigiu para norte, as autoestradas vazias sob a lua de setembro. Encontrou Sofia na Quinta das Lágrimas, o jardim onde, segundo a lenda, Pedro e Inês se amaram contra o destino. Não posso viver pela metade, Sofia. Se fores embora, leva-me contigo ou deixa-me. Sofia, ajoelhada entre as flores murchas, confessou, eu tenho medo, Ana. Medo de que o nosso amor seja como a lenda, belo, mas amaldiçoado pela família, pela sociedade que ainda nos vê como intrusas. Mas ali, sob as estrelas que testemunharam tragédias reais, elas juraram lutar. Voltaram a Lisboa juntas, mais fortes, tecendo planos para um futuro partilhado. Uma casa no Gerês, perto das cascatas, onde o amor pudesse fluir livre. O clímax da sua jornada veio na Marcha do Orgulho em Lisboa, um mar de cores contra o cinzento dos julgamentos. Milhares marchavam pela Avenida da Liberdade, bandeiras arco-íris tremulando como velas de barcos fenícios. Ana e Sofia, de mãos dadas, gritavam slogans de aceitação, os corações batendo ao ritmo dos tambores. Um repórter da RTP aproximou-se. O que significa este dia para vocês? Sofia, com voz firme como o granito do Bussaco, respondeu: é o nosso fado moderno, não de saudade, mas de vitória. Portugal ensinou-nos a amar com alma e agora amamos sem correntes. Naquele ano, o amor delas floresceu humanamente, imperfeito, marcado por cicatrizes, mas vivo como o pulsar de Lisboa ao amanhecer. O sol de primavera filtrava-se pelas janelas em arco do convento de Cristo em Tomar, onde Ana e Sofia passavam um fim de semana roubado à rotina. O ar cheirava a laranjeiras em flor e ao incenso distante das capelas templárias. Aqui sinto-nos como cavaleiras de uma ordem secreta, brincou Ana, traçando com o dedo os relevos das pedras antigas. Sofia riu, puxando-a para um beijo leve, daqueles que ainda a faziam curar como uma virgem de romaria. Mas sob a leveza, as sombras persistiam. A traição de Sofia com o silêncio em Coimbra deixara marcas, e Ana, apesar do perdão, acordava por vezes com pesadelos de abandono, sonhando com o Tejo seco, sem corrente. De regresso a Lisboa, a vida tecia novos fios. Ana aceitara uma residência artística em Sintra, a terra dos mitos, onde pintaria uma série inspirada em amores proibidos, de Inês a Egas Muniz, passando pelo delas. Sofia, promovida na associação, viajava mais, palestrando em festivais como o Quer Lisboa, onde filmes de mulheres amando mulheres ecoavam nas salas escuras do cinema São Jorge. Estamos a mudar o mundo, uma história de cada vez, dizia ela, mas Ana via o cansaço nos seus olhos, o peso de ser pioneira numa nação que, apesar da revolução dos cravos, ainda carregava o conservadorismo como um manto de veludo pesado. O conflito reacendeu-se numa visita surpresa. O João, ex-namorado de Sofia, aparecera na porta do apartamento, olhos vermelhos de vinho e remorso. Preciso de falar com ela, Ana. Dizer que errei, que a amo ainda. Ana sentiu o sangue gelar como o vinho gelado de vinho verde numa noite de verão. Deixou entrar, mas o confronto foi inevitável quando Sofia chegou. O que fazes aqui, João? Acabamos há anos.
Ele implorou, contando histórias de solidão na taberna à beira-mar, de como o escândalo o isolara dos amigos pescadores. Tu traíste-me primeiro, Sofia, com ela. Mas eu perdoaria. Volta para mim, para o que é normal. A palavra normal cortou como uma navalha. Sofia, tremendo, expulsou, mas o veneno ficara. Naquela noite, discutiram até ao amanhecer. Ele representa tudo o que temo perder, a aceitação fácil, a família sem perguntas, confessou Sofia. Ana, ferida, rebateu. E eu? Sou o risco, o amor que te faz questionar as raízes? Traíste-nos ao ouvi-lo, mesmo que por um segundo. As lágrimas caíram como chuva de abril e Sofia partiu para a casa da mãe em Setúbal, deixando Ana sozinha com o eco das palavras. Dias de dor seguiram-se. Ana vagueou por Alfama, os becos estreitos onde o fado nasce de almas partidas. Sentou-se num tasco, ouvindo uma fadista idosa cantar estranha forma de vida, as notas arranhando a sua própria saudade. Um velho ao balcão, com cicatrizes de marujo, ofereceu-lhe um copo de aguardente. O amor é como o oceano, menina, traiçoeiro, mas sem ele, que graça tem a vida? As palavras ecoaram e Ana, impulsionada, dirigiu-se a Setúbal. Encontrou Sofia na oficina de redes do pai, as mãos dela entrelaçadas em cordas grossas, olhos inchados. Volta comigo, suplicou Ana. Não como risco, mas como porto. Sofia, deixando cair a rede, abraçou Ali, perante o pai que observava em silêncio. Eu amo-te, Ana. O João é passado, como as marés que vão e vêm. Tu és o meu horizonte. O pai, aproximando-se, pôs uma mão no ombro de cada uma. Eu vi o mar levar muito. Mas vi também barcos regressarem. Sejam felizes, filhas. Isso é o que uma família faz. O perdão familiar foi um bálsamo, mas o verdadeiro alto trago veio no verão, durante o Festival de Fado em Alfama. Ana e Sofia inscreveram-se para uma noite aberta, onde amadores partilhavam lamentos. Sofia, surpreendendo todos, subiu ao palco com uma guitarra, cantando uma letra que compusera, versos sobre beijos inesperados e sentimentos desenterrados, com ecos de Amália Rodrigues mas toques modernos de identidade. A multidão, mistério de turistas e locais, silenciou-se, depois aplaudiu com fervor, lágrimas nos olhos. Ana, na primeira fila, sentiu o orgulho inchar como uma onda. Mas no final, um grupo de homens embriagados, com sotaques do interior conservador, gritou insultos, pecadoras. Isto não é fado, é desonra. O tumulto explodiu, empurrões, gritos, a polícia de Alfama intervindo com sirenes que cortavam a noite como facas. Sofia, protegida por Ana, sentiu o medo ancestral, o de ser a outra numa terra de santos e mártires. No hospital, onde trataram um corte superficial no braço de Ana, elas choraram abraçadas. Vês? O mundo ainda nos odeia, murmurou Sofia. Ana, com o curativo fresco, sorriu fraco. Mas nós odiamos de volta? Não. Amamos mais forte, como o povo português após o terremoto de 1755, reconstruímos. A recuperação foi lenta, mas transformadora. Elas fundaram um ciclo de fado queer no Bairro Alto, convidando artistas para cantar amores não normativos, misturando tradição com revolução. O pai de Sofia veio à inauguração trazendo vinhos do Douro e, pela primeira vez, dançou com elas ao som de uma viola. A traição do passado, o silêncio, o João, os insultos, tornara-se adubo para um amor mais profundo, humanizado pela dor. No outono, sob as folhas douradas do Parque Eduardo VII, Ana propôs: casemo-nos, Sofia. Não por lei, que já nos permite, mas por nós, pelas nossas histórias. Sofia, com um anel de filigrana de Gondomar no dedo, aceitou, selando com um beijo que ecoava o primeiro, inesperado. O amor delas, agora, era um hino à humanidade portuguesa, resiliente, apaixonado, eterno como o Tejo. As chuvas de novembro caíam sobre o Gerês, onde Ana e Sofia haviam comprado uma casa modesta, uma quinta restaurada com paredes de granito e um jardim de camélias selvagens.
O ar era puro, cheirando a eucaliptos e terra molhada, um contraste bem-vindo ao bulício de Lisboa. Aqui podemos respirar, dissera Sofia ao assinar os papéis, os olhos brilhando como as cascatas de Tahiti próximas. Ana, pintando no alpendre coberto, capturava a névoa matinal que envolvia as serras, pinceladas de azul e verde que evocavam paz conquistada. O casamento planeado para a primavera era simples, uma cerimónia no mirador da Senhora da Graça, com vista para o castelo, seguida de uma festa com petiscos alentejanos e fado suave. Convidadas incluíam a mãe de Sofia, agora aliada fervorosa, tecendo um vestido de noiva com motivos de azulejos para Ana, o pai, que aprendera a dançar o vira-minhoto, e amigos da associação, bandeiras arco-íris misturadas a lenços de linho tradicional. Mas o destino, sempre o brincalhão do fado, reservava uma última traição. Uma semana antes da data, Sofia recebeu um e-mail de uma antiga colega da escola em Coimbra, anexos com fotos granuladas, tiradas anos atrás numa festa de São João. Nelas, Sofia, jovem e embriagada, beijava não Ana, mas uma rapariga desconhecida, um momento fugaz de experimentação, enterrado no esquecimento. A colega, amargurada por uma vida de casada infeliz, enviara-as anonimamente para avisar a família. Vê o que a tua filha escondeu antes de te enganar com a pintora. O pai de Sofia, recebendo o e-mail por engano, confrontou-a numa chamada furiosa. É verdade? Traíste a Ana antes mesmo de nos contares? Eu aceitei, lutei pela tua felicidade, mas isto é mentira sobre mentira. Sofia, devastada, confessou tudo a Ana naquela noite, ajoelhada no chão de madeira da quinta, a lareira crepitando como um julgamento. Foi antes de ti, amor. Um erro de juventude, como tantos em Coimbra nas noites de fogo de artifício. Eu não me lembro bem, mas apaguei-o porque te encontrei. Ana, sentindo o mundo ruir pela enésima vez, recuou. Outra traição? Quantas, Sofia? O silêncio, o João, agora isto. O nosso amor é construído em areia movediça? Saiu para a chuva, caminhando pelas trilhas enlameadas do Gerês, o casaco encharcado colando à pele, gritando para as montanhas que ecoavam o seu desespero. A solidão da noite trouxe clareza. Ana lembrou-se das histórias da avó, como, após a ditadura, as mulheres portuguesas desenterravam segredos para curar, não para ferir. Voltou ao amanhecer, encontrando Sofia encolhida na cama, olhos vermelhos. Eu perdoo-te, porque o amor humano é isso, perdoar o que não se pode mudar. Mas precisamos de verdade total, ou isto morre como um fado sem alma. Sofia, aliviada, jurou, nunca mais segredos. Somos como as minhocas, cavamos fundo para crescer. O pai chegou no dia seguinte, de carro alugado, o rosto envelhecido pela culpa. Na cozinha, sobre uma mesa de carvalho, partilharam café forte e pastéis de nata. Eu errei, filhas. Julguei sem ouvir, como o mar que ruge sem ver o Recife. Abraços selaram a paz, e ele ficou para ajudar nos preparativos, contando anedotas de pescarias para aliviar a tensão. O dia do casamento amanheceu radioso, o céu de Lisboa limpo como após uma purificação. No miradouro, sob o olhar benevolente da Senhora da Graça, elas trocaram votos. Eu, Ana, prometo pintar o nosso amor em todas as estações, mesmo nas chuvas. Eu, Sofia, prometo cantar o nosso fado com voz clara, sem silêncios enterrados. Os convidados aplaudiram, o vento levando as pétalas de rosas bravas pelo ar. A festa seguiu no terreiro do Paço, com sardinha assada e danças ao som de concertina, onde até o pai de Sofia girou Sofia num vira animado. Mas o verdadeiro clímax emocional veio meses depois, no nascimento de uma sobrinha, filha da prima Diana, adotada por elas informalmente como tias de coração. Segurando o bebé no colo, embalado por uma manta de arraiolos, Sofia sussurrou, vês? O nosso amor gera vida, não só sofrimento. Ana, lágrimas nos olhos, assentiu. A traição final fora o catalisador para uma honestidade radical, transformando o seu laço em algo inquebrável. Anos fluíram como o Douro em vindima. Ana expôs em galerias internacionais, levando o espírito português que era Paris e Nova Iorque. Sofia escreveu um livro, Sentimentos Enterrados, Histórias de Amor em Portugal, um best-seller que inspirou gerações.
A família expandiu-se, jantares de Páscoa com ovos pintados à mão, verões no Algarve com redes de pesca partilhadas. O amor delas, no fim, era um testamento à humanidade, falível, mas redentor, como a nação que, do exílio à democracia, aprendeu a abraçar as suas sombras para dançar na luz. O outono no Douro pintava as encostas de ouro e rubi, e Ana e Sofia, agora com 30 e poucos, passavam uma semana na quinta familiar de Sofia, colhendo uvas para o lagar. O ar era doce, impregnado do mosto fermentando, e o rio serpenteava preguiçoso abaixo, testemunha de colheitas eternas. Lembras-te do nosso primeiro beijo? Parecia vinho novo, inebriante, imprevisível, disse Ana, as mãos roxas de sumo, limpando o suor da testa. Sofia sorriu, inclinando-se para um beijo pegajoso. E agora? Somos como este vinho, maturado, complexo. Mas sob a doçura, as cicatrizes latejavam, memórias de traições que, embora perdoadas, moldavam a sua vigilância. De volta à vida cotidiana, novos desafios emergiam. Ana, convidada para uma residência em Porto, debatia-se com a separação temporária. Porto é minha musa ribeirinha, mas sem ti é só pedra e névoa. Sofia, atolada em projetos da associação, sentia o mesmo. O trabalho é o meu escudo, mas o escudo pesa quando estás longe. A distância, mesmo curta, reacendia medos antigos, ecos do silêncio de Coimbra, da visita de João. O conflito irrompeu numa chamada noturna, com Ana em Porto, rodeada pelos azulejos da estação de São Bento. Ouvi um rumor na associação, uma nova colega, a Laura, flerta contigo abertamente. É verdade? Sofia negou veementemente, mas o tom defensivo traiu insegurança. É só admiração pelo meu trabalho. Tu estás paranoica desde as fotos antigas. Ana, ferida, desligou, passando a noite a vaguear pela ribeira, o Douro negro refletindo luzes tremulosentes como dúvidas. A traição, desta vez, era percebida, um fantasma alimentado por ciúmes. Sofia, impulsionada pelo pânico, apanhou o comboio Alfa pendular para norte, chegando a Porto ao amanhecer. Encontrou Ana no ateliê improvisado, um loft no Bonfim com vistas para Rio. Não há Laura, não há ninguém. Só tu, sempre. Elas choraram, reconectando-se num abraço que cheirava a tinta fresca e café de pastelares. O nosso amor é como o Porto, Porto seguro, mas com pontes que nos ligam através das águas turbulentas. O perdão veio com uma promessa, terapia de casal, inspirada nas sessões de grupo da associação, onde contavam histórias de casais portugueses que sobreviveram a terremotos emocionais. Uma terapeuta de Braga, com sotaque minhoto suave, guiou-as. Em Portugal, amamos com o fado no sangue. Saudade é o nosso combustível, mas a alegria é o destino. O alto trago coletivo aconteceu no Dia de Portugal, 10 de junho, em Lisboa. A cidade fervilhava com marchas de estudantes, bandeiras verdes e vermelhas tremulando ao vento. Ana e Sofia, convidadas para um painel na Culturgest sobre arte e identidade, partilharam a sua jornada, o beijo inesperado, as traições desenterradas, o amor humanizado pela dor. A plateia, mistura de jovens ativistas e idosos curiosos, aplaudiu de pé. Mas durante o QIA, uma voz áspera, um homem de fato cinzento, talvez um professor reformado, questionou: e a família? Não traem vocês ao desafiar as tradições de Camões e Sá de Miranda? Sofia, com voz firme, respondeu: a família é o que construímos, senhor. Camões cantou amores impossíveis, nós vivemos. A traição maior seria silenciar o coração. Ana acrescentou, mostrando um quadro projetado, duas mulheres entrelaçadas nas vinhas do Douro. A arte, como o amor, trai o status quo para revelar verdade. O homem, tocado, aproximou-se depois, murmurando: perdoem um velho teimoso. O meu filho. É como vocês. Obrigado por mostrar o caminho. Aquele momento foi catártico, um clímax não de conflito, mas de ponte. De volta ao Gerês, elas plantaram uma oliveira no jardim, símbolo de paz duradoura, cujas raízes se entrelaçam no solo português. Com o tempo, o amor delas inspirou outros.
Ana publicou um livro ilustrado, Beijos Enterrados, Contos de Mulheres que Era em Portugal, com ilustrações de azulejos imaginários. Sofia expandiu a associação para o norte, criando centros em Porto e Braga. A família cresceu. A sobrinha, agora uma criança tagarela, chamava as tias do arco-íris e jantares de consoada incluíam um fado tocado pelo pai de Sofia na viola. No fim, o inesperado beijo fora a semente de uma vida plena. KCH tinha em sua paixão, emocional em sua vulnerabilidade, romântica em seus gestos, humanitária em sua mensagem. Portugal, terra de navegadores, ensinara-lhes a navegar o coração para águas calmas, onde o amor ancorado resiste a qualquer tempestade. O inverno no Gerês trazia neves suaves, cobrindo as serras como um manto de lã de serpa, e Ana e Sofia, aconchegadas na quinta, refletiam sobre a década que passara desde o beijo fatídico. O fogo na lareira crepitava, lançando sombras dançantes nas paredes de pedra, enquanto bebiam chá de ervas colhidas no jardim, camomila e hortelã, remédios da avó de Sofia para almas inquietas. 10 anos, amor. Parece um sonho do Tejo, murmurou Ana, os cabelos agora salpicados de fios prateados, traço de maturidade graciosa. Sofia, com rugas de riso ao canto dos olhos, apertou-lhe a mão. Um sonho com espinhos, mas que nos tornou mais fortes que o carvalho raiano. A vida havia florescido em camadas ricas. Ana, agora mentora em academias de arte, lecionava em Lisboa e Porto, inspirando alunas a pintarem os seus próprios sentimentos enterrados, quadros de autodescoberta que enchiam galerias com cor e coragem. Sofia dirigia a Vozes do Tejo a nível nacional, com capítulos em Faro e Bragança, organizando romarias modernas, caminhadas por trilhos históricos onde mulheres partilhavam histórias, misturando folclore com ativismo. O casamento delas, celebrado 10 anos antes, inspirara uniões semelhantes e a sobrinha, agora adolescente, ajudava na associação, desenhando logos com motivos de filigrana arco-íris. Mas nem tudo era serenidade. Uma traição final, sutil como a brisa do Minho, testou-as. Uma oferta de emprego para Sofia em Bruxelas, na União Europeia, coordenando políticas de direitos LGBT para a Península Ibérica. É o sonho, Ana, mudar leis que ainda prendem corações em Espanha e Portugal. Ana, pincel na mão, sentiu o pânico subir. E nós? Deixo o ateliê, a família? Traímo-nos ao escolher carreiras sobre o lar? A discussão esticou-se por dias, caminhadas tensas pelas cascatas geladas, onde o rugido da água abafava as vozes magoadas. Sofia, dividida, consultou a família. O pai, agora avô orgulhoso, disse: o mar separa, mas o amor une. Vai, filha, mas leva-a contigo no coração. A mãe, bordando um chale para a sobrinha, acrescentou: lembra-te da tua tia Rosa, fugiu para a França, mas escreveu cartas que curaram feridas. Ana, sozinha no ateliê, pintou uma tela final, 2 figuras num barco no Tejo, uma olhando para trás, a outra para o horizonte, intitulada Correntes Desenterradas. O clímax veio numa noite de lua cheia, no mirador onde se casaram. Sofia ajoelhou-se, não com anel, mas com um mapa desenhado à mão, rotas de comboios e voos que as ligariam. Vou, mas só se formos juntas. 1 ano em Bruxelas, depois voltamos para o nosso Portugal. Ana, lágrimas congelando nas bochechas, aceitou, sim. O amor não é prisão, é ponte, como a de D. Luís no Porto. Elas partiram, mas o coração ficou ancorado. Em Bruxelas, sob céus cinzentos, Ana pintou murais para embaixadas portuguesas, capturando a saudade em tons de azulejo. Sofia influenciou políticas que facilitaram adoções que era em Portugal. Cartas e chamadas diárias mantinham o fogo e visitas ao Gerês, onde o pai plantava novas oliveiras, reforçavam laços. De volta após o ano, mais maduras, elas expandiram a quinta para um retiro artístico. Mulheres que de todo mundo vinham aprender fado, pintar e tecer mantas, desenterrando histórias próprias. A traição da distância provara que o amor delas era oceânico, vasto, capaz de atravessar mares. No 30º aniversário do beijo, reuniram família e amigos na praia da Caparica, onde tudo começara em castelos de areia. Sob o sol poente, Sofia cantou uma fada original, voz rouca de emoção. De repente, um beijo despertou o que o tempo enterrou sentimentos como o Tejo, profundos e verdadeiros.
Ana, dançando com ela na areia, sentiu a completude. O legado delas era humanitário. Um Portugal onde o amor LGBT não era exceção, mas tapeçaria essencial, KCH tinha em lutas passadas, emocional em laços forjados, romântico em gestos diários, cultural em raízes abraçadas. De repente, o inesperado tornara-se eterno, provando que, no coração de Portugal, todo sentimento enterrado merece renascer à luz.